ação. Doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Essas são palavras do Senhor. Depois eu vou trabalhar com vocês também outros versículos, mas de antemão, queria salientar com vocês a importância de entendermos que se trata de um princípio. O que é um princípio? O princípio é algo que Deus estabeleceu e ele não está aberto a questionamento. Você pode até questionar o princípio, mas desde que seja no intuito de aplicá-lo, porque o princípio, ele não está sujeito à opinião, ele é um fato, é como Deus se movimenta, é como as coisas acontecem. Por exemplo, como está organizada, por exemplo, as estações do ano, não é? Por mais que hoje está um pouco desorganizado, é verdade, mas sempre vai acontecer segundo padrões bastante precisos. Então, são princípios. E, por exemplo, tem uma noção de princípios, os 10 mandamentos são princípios. Se você aplicar os 10 mandamentos, você vai ter deles o que de fato eles são. E um dos princípios que nós abordaremos hoje é o princípio da semeadura e ceifa. E já lhe adianto que esse princípio, ele não tem como você abrir mão, até porque a todo momento, a toda circunstância, você está semeando e no seu tempo você colherá. Na liturgia de domingo, quem participou de alguma missa que eu celebrei aqui? Levanta a mão. Isso, pode baixar. Lembra que Jeremias falava da confiança em Deus? Não é? Maldito o homem que confia no homem, que faz a sua força consistir na força humana, e depois colocava bendito o homem que confia no Senhor, e dizia essa oposição. Só que ao lançar essa questão de confiar no homem e perdição, e confiar em Deus e ter salvação, eles lançavam uma ideia de semeadura, porque aquele que confiava no homem, lembra? Ele ia ser como o cardo no deserto, aquela planta que nasce no ermo, no sol, e portanto vive sujeita a diversas situações de dificuldades, ao passo que aquele que confia no Senhor, ele vai ser como uma árvore plantada à beira da torrente, vai ser úmida, não vai passar secura, não vai passar dificuldade, porque tem o Senhor por segurança. Perceba, quem semeou na carne, colheu o deserto. Quem semeou no Senhor colheu água, colheu o princípio de vida. E a todo instante, a todo momento, nós estamos semeando ou colhendo. É por isso que tem que ter claro no coração de vocês, primeiramente, aquilo que falávamos das primícias. Lembram, semana passada? Que nós pertencemos a Deus, de que nós precisamos ter essa consciência de que a oferta que eu faço de vida, a oferta que eu faço mesmo material, ela não é algo que eu faço para receber de Deus, mas é para reconhecer que eu sou dele. Eu não me pertenço, eu sou do Senhor. E por ser do Senhor, eu preciso viver uma vida nele. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos trabalhar hoje a questão da semeadura e ceifa. E no primeiro momento eu falo uma coisa que todo mundo gosta bastante, que é trabalhar, sim ou não? Tem uns sims que não foram muito convincentes. Mas o importante é ter verdade, né? Domingo agora, as crianças são uma maravilha. Eles falam a verdade, né? Estava na livraria, né? Aí uma criança apareceu, quem estava aqui na missa, eu contei, né? Em uma das missas. Ela falou, padre, o senhor abençoou esse tercinho e esse chaveiro? Já é a terceira vez que ela abençoou. Eu falei, vamos, abençoou, filho. Abençoei. Ela falou, isso aqui é para minha avó. Ela é amargurada. Olha, o pai e a mãe em vermelho atrás. Falei, isso mesmo, filha, leva lá para ela, né? Aí outra aqui, eu falei, você está se comportando? Ela falou, não estou, padre. Eu falei, tá vendo? Pelo menos é sincero. É o que falta na gente, não é verdade? A gente está acostumado a muitas vezes interpretar um personagem, enquanto na verdade, se nós não falamos o que está no nosso coração, não expomos para Deus, a gente não faz essa experiência dele. É preciso dizer com verdade, falar, Senhor, eu estou aqui hoje, eu não queria nem estar aqui. Eu vim porque eu me propus, eu vim porque eu me comprometi esse ano, mas eu tenho vindo, mas eu venho contra a minha vontade. Está vendo? Olha como que muda. Você vai rezando a sua vida em vez de você ficar reclamando. Então, esse tipo de atitude, que depois eu vou explicar, ele também é um tipo de semeadura. Mas antes de mais nada, falar sobre o trabalho. Por muito tempo, quando a pessoa pegava, se você pegar a etimologia da palavra trabalho, no latim vai ser tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura. Então, por muito tempo, o trabalho foi tido como algo que traz tortura, dificuldade, que é algo penoso. No entanto, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, se você pegar depois lá em Gênesis 2, versículo 15, não é? Vai dizer que Deus coloca o homem para
cultivar a terra e aguardar. Só que esse cultivar vem de um verbo hebraico abad, que significa lavrar ou também trabalhar. E, portanto, trabalho é algo intrínseco à vocação do ser humano aqui, e não é algo que tem que trazer somente sofrimento, somente dificuldade. Nós sabemos que não é fácil, não é verdade? Tem dia que você acorda com vontade de não vai, mas tem que ir, não é? Porque no trabalho, fora o sustento, também está o forjar a gente, não é verdade? É que nem quando a gente sai da casa dos pais, não é? A gente fala, nossa, eu não vejo a hora de ir embora da casa dos pais. Aí quando você vai falar, dá uma saudade, porque você começa a entender o valor das coisas, quanto custa tudo, né? Você começa a organizar de maneira diferente. No entanto, é preciso interpretar de maneira adequada o trabalho. Primeiro, o trabalho seu, ele não deixa de ser um local de semeadura, certo? É ali que você está semeando várias coisas. Seja o relacionamento que você estabelece entre as pessoas que estão ali, seja a maneira como você lida com aquilo que Deus coloca na sua vida. E, portanto, guarda a primeira coisa, eu preciso entender o que é o trabalho, tanto o trabalho de fato que eu assumo como profissão, quanto a vida como trabalho de empenho que eu realizo, para que eu viva algo em Deus. E se eu não tiver essa noção de trabalho, eu não vou conseguir ir muito longe. Todo mundo que está aqui já fez a experiência de lutar contra alguma realidade, contra alguma circunstância, que você de repente não teve muito sucesso, não é? Às vezes uma fragilidade de caráter, um problema que você tem, alguma coisa que não é para nosso potencial, a gente não consegue lidar com tanta facilidade, implica trabalho, gente. A igreja tem uma palavra que chama ascese, que são exercícios espirituais que você vai fortalecendo a sua alma para que você consiga dar passos, mas tem que ter empenho. É que a nossa visão de oração ainda é uma visão muito voltada para a consolação, não é verdade? Então vamos supor, se eu não sinto nada, se eu venho no grupo e não tenho nenhuma sensação, de repente eu estou num dia que por mais que eu tenha feito tudo certo, eu não tenho sentido algum sentimento bom, a gente pensa que Deus, por conta desse sentimento, Ele se afastou de nós. Mas nem sempre é isso. Nem sempre o sentimento de vazio, de secura, ele denota que nós estamos distantes de Deus. Às vezes, por estar próximos, é aí que nós vamos sentindo isso, porque Deus vai purificando as intenções, purificando o nosso coração, mas só consegue chegar nesse estágio quem trabalha, gente, quem bota empenho. É por isso que quem faz muitas vezes gestão comigo, a primeira coisa que eu peço, eu falo, olha gente, você tem que ter uma rotina, porque senão depois a gente não tem onde apertar, onde aumentar, onde colocar coisa. E o legal de tudo, todo mundo vem motivado para a direção. Não, eu vou rezar mais rosário que São Pedro de Petreutina, eu vou ser mais que Santa Teresa d'Ávila, ela vai olhar para mim, ela vai ficar assustada. Eu vou rezar mais que todo mundo, aí eu falo assim, ó, meia hora por dia. Aí ela quer rezar uma, aí chega uma hora que ela fala, nossa, padre, realmente, uma coisa é fazer meia hora uma semana, 3 semanas, agora 1 mês, 2 meses, perceba a diferença? A constância é todo dia, é progressivo e tem que ser aumentado. Isso é trabalho, isso é empenho. Estou dizendo isso porque ao trabalhar semeadura e ceifa, nós vamos entender que nós vamos ter que construir uma vida espiritual no suor muitas vezes. Não que esse suor Deus precise, mas eu preciso ensinar meu corpo, ensinar minha cabeça, ensinar minha vida, que eu preciso estar na presença dEle e preciso do trabalho, não é? E também, gente, o trabalho concreto, já para a gente superar uma mentalidade. O católico, normalmente, tem uma mentalidade, muitas vezes, baseada em algumas crenças. Por exemplo, tem muitas pessoas, sobretudo dependendo da origem que você veio, eu e o Gabriel veio da mesma, a gente partindo um pouco disso, a gente tem uma crença que parece que tudo que você ganha, parece que você não merece, percebe? Tem pessoa que caminha muito assim, não é? E não consegue, e o discurso é sempre, não, eu quero somente o necessário. Querer somente o necessário é dizer que você não vai ter condição de ajudar ninguém. É por isso que lá em Efésios 4, versículo 28, vai dizer que aquele que trabalha, ele serve ao reino de Deus e ao mesmo tempo ajuda, auxilia aos necessitados. E é propriamente essa intenção que nós temos que ter. Aquilo que recebemos de Deus, seja materialmente, seja espiritualmente, precisa estar em função dos necessitados e daqueles que precisam, não necessariamente material. E também, olha, é tão forte isso que em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, aquele versículo que o Paulo diz o seguinte, ele fala uma expressão que eu gosto muito que ele fala, fiquei sabendo que entre vós há muitas pessoas ocupadas em não fazer nada. O que é uma pessoa ocupada em não fazer nada? É um vagabundo, é preguiçoso, né? Porque tinha um pessoal que quando falou que Jesus estava para voltar, o que eles fizeram? Não, pensaram assim, olha o cálculo do preguiçoso. Se Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar?
Se Jesus vai voltar, por que eu vou me empenhar? Ele está voltando mesmo? O que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, eu vou esperar a sua vinda e vou ficar de maneira passiva diante da realidade. E Paulo chama a atenção e fala: olha, quem não trabalha, também não coma. E quem trabalha, que come do pão do que produziu. Porque ele diz o seguinte: olha, vai ter que ter trabalho. E nós explicamos isso tanto na situação material, quanto na questão espiritual. E Paulo ele deu um exemplo de tudo. Em Atos 20, versículo 34, ele vai dizer, fala: olha, eu tive entre vocês aqui, e nem o sustento que eu esperava receber, como um apóstolo, como um missionário, não recebi. Paulo trabalhava construindo tendas, ou seja, ele ia, além de pregar a palavra, ele mantinha o seu próprio sustento, dizendo que existe algo que nós precisamos fazer, e de fato reinterpretar o trabalho. Então, como Gabriel disse, de maneira muito precisa agora no final da oração, citando o salmista: se o Senhor não edifica a nossa casa, em vão trabalham os seus construtores. Mais do que construir algo, nós temos que edificar o trabalho, seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual no Senhor. E talvez algumas pessoas muitas vezes dizem, né, mas o pastor está dizendo que o trabalho que eu preciso fazer, mas e o milagre que Deus realiza? Nós vimos hoje Jesus chamando a atenção dos discípulos, né, do milagre da multiplicação dos pães, quando multiplicou o pão para 5.000, para 4.000, quando sobraram. Só que o milagre, ele não está baseado numa negligência pessoal nossa. Vamos supor, eu não posso pedir multiplicação para Deus por uma ingerência minha. Vamos supor, eu não fiz o que tinha que ser feito, eu não realizei o que tinha que ser realizado, aí eu jogo na responsabilidade de Deus que Ele faça algo. Não vai acontecer isso. Vai ficar mais claro quando eu vou falar propriamente da semeadura e da ceifa aqui. Se nós não fizermos a nossa parte, em todos os sentidos, de semear, de fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações, Ele não vai fazer a graça. O milagre acontece. Você está olhando tanto na vida de Eliseu quanto na vida de Elias, teve milagre de multiplicação também, sem contar Jesus, né? Mas você pegar, por exemplo, Elias, quando ele vai àquela viúva de Sarepta, não é? E profetiza sobre o azeite, profetiza sobre a farinha, ela entrega para ele, e não falta, mas ali era um contexto de escassez, não era uma irresponsabilidade dela. É por isso que, ao mesmo tempo que nós somos chamados a olhar o trabalho e a entender que esses bens são importantes para a nossa vida, importantes para a partilha, eu não posso me eximir da minha responsabilidade de administrar aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Amém? Até aqui tudo certinho? Certinho? Né? Então, agora de maneira bastante, né, expositória aqui agora, não é? De fato, como diz o princípio de colheita e ceifa, a gente colhe aquilo que planta. Agora, o sentido espiritual, se você puder até, se você for rápido, o endereço pega, Gálatas 6, versículos de 8 a 9, ou apenas o versículo 8, vai dizer o seguinte, pode pegando, depois você pode anotar aí. Nós falamos por um lado, no 8, Gênesis 8, 21, 22, da questão do princípio, né, de semeadura e ceifa. Mas olha o que Paulo vai dizer, e eu repeti isso, inclusive, na missa do domingo. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. E quem semeia no Espírito, o Espírito colhe vida eterna. Mas ele inicia isso dizendo que de Deus não se zomba. E, portanto, a primeira atenção que nós temos que ter hoje é que o sentido espiritual da semeadura e da ceifa, ele tem que partir de um ponto de vista pessoal meu. Eu tenho que entender que eu tenho que semear, há de ser uma semeadura intencional. Talvez você pode me perguntar, padre, mesmo que eu não fiz de maneira intencional, vai semear? Vai, mas em alguns momentos eu preciso saber, por exemplo, se eu quero semear, mesmo financeiramente, a nível das emoções, na vida espiritual, a todo momento, eu estou semeando e eu vou colher aquilo que eu plantei. O problema disso é que as pessoas, às vezes, elas olham essas palavras, inclusive, em uma das missas, né, uma pessoa veio conversar comigo, chorosa, coitada, porque eu falei, né, do princípio de semeadura, expliquei da confiança em Deus no domingo, né, e por um problema pessoal dela, né, ela falou assim, padre, mas então, se sentindo culpada, né, mas a culpada sou eu, e com muito jeito eu disse que sim, né, somos nós. E contei um exemplo pessoal meu, vamos supor, muitas vezes a gente vai semeando no exagero, certo? Não olhando, não respeitando os limites do corpo, não respeitando todos os limites, porque a gente acha que tem que fazer, até participar bastante do Gabriel esses dias eu vi um testemunho, antes de contar esse aqui meu, de um rapaz, quando ele pregou, missionário, ele sacudiu a Escócia, de fora a fora com a pregação dele,
E foi pregando, 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 aí com 29 anos ele morreu. Aí depois foi descobrir a morte dele, não foi porque ele foi alguém que se entregou às paixões do mundo, comeu, bebeu, errou. Ele morreu de tanto trabalho, de tanto jejum, de tanta penitência. Até que um momento, ele, no leito de morte, ele solta uma frase de profundo arrependimento. Ele diz o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Que era outro contexto. Um cavalo seria, no caso, hoje, ele está usando o exemplo do corpo, né? Eu matei o cavalo, já não consigo mais levar a mensagem. Entende? Você semeia, você colhe. Por exemplo, eu, sendo aqui, estou tomando vergonha na cara, porque se eu continuar assim, eu obedecer a Miguel Petrônio rolando, né? Na verdade, você que riu, depois você se confessa. De preferência comigo, eu vou dar uma boa penitência para você depois. Mas a vida é que não cartão de crédito, gente. Você vai passando o cartão lá, certo? Você vai passando o cartão. Uma hora a fatura chega. A gente se ilude porque a gente fala assim, que nem eu. Se você vê meus exames, você fala, nossa, não é desse obeso aqui, nesse gordo aqui. É uns exames bons até. Agora, ainda é bom. Agora, uma hora vai vir as consequências do mau uso. É por isso que, por exemplo, do mesmo jeito que nós semeamos bem, nesse aspecto do cuidar do corpo, estou semeando errado, preciso mudar. E assim nós temos que olhar que tipo de semeadura nós temos feito, porque o tipo de semeadura vai determinar que colheita eu vou receber. Talvez algo que você semeie hoje, você vai colher no tempo que você vai até esquecer, mas uma hora virá essa questão da semeadura, não é? E Deus espera, como está lá em 2 Coríntios 9:10, de que do mesmo jeito que Ele dá, não é? O pão, aquele que é faminto, Ele nos espera de nós, que semeemos mais, e que, acima de tudo, que essa semeadura supra as nossas necessidades. Olha que bonita essa expressão de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: dado que tens, para que recebas o que necessitas. Forte isso, né? Daquilo que você tem, que é possível você dar, seja material, seja espiritual, e receba aquilo que você necessita, porque quando você faz para Deus, Ele é o princípio e o sentido dessa colheita. E, portanto, nós precisamos entender isso. Um outro aspecto que eu queria dizer para vocês aqui, depois vamos pegar, só anota aí, lá em Mateus 17, dos versículos 24 a 27, vai dizer aquele milagre, lembra quando precisa pagar um imposto a César, e Pedro vem até Jesus e fala, o que eu faço? Ele vai lá, pesca, não é? E Jesus diz que ele pague por Pedro e por ele. Daí nós entendemos que talvez Jesus e Pedro eram os mais velhos, porque eram aqueles que pagavam o imposto. O que nós aprendemos nisso, né, desse milagre na moda do peixe? Que Deus, Ele faz a parte dele 100%, ou seja, Ele é provedor. Mas há uma parte que eu tenho que fazer, que é ir lá e honrar com os meus compromissos. É por isso que, sabe por que muitas pessoas, e aqui eu não estou falando de prosperidade apenas material, mas no sentido, esse aqui sentido cabe. Sabe por que muitas pessoas não conseguem, não é só esse o motivo, tem vários outros, né? Prosperar financeiramente, por exemplo, porque o saco está furado. Sabe como que se fura o saco? Quando eu falo o saco aqui, eu falo dos recursos que Deus nos abençoa. Quando a gente age com negligência, o jeitinho brasileiro, a gente vai driblando aquilo que eu tenho que pagar, eu vou fazendo de outra maneira, e assim a gente vai de certa forma, vivendo uma corrupção, que não deixa de ser corrupção, certo? Para viver em Deus, não pode barganhar com os princípios, gente. Porque como eu tenho tentado salientar para vocês, a todo momento há uma lógica de semeadura e ceifa. A todo momento eu estou semeando, a todo momento eu estou semeando. E quanto mais intencional for essa semeadura, mais intencional também vai ser a colheita. E é uma coisa que é interessante, eu tenho percebido, né, ao longo dos tempos, que independente de muitas coisas nossas, o que é de Deus Ele vai realizar. O que é de Deus Ele vai fazer. Nós, porém, muitas vezes somos instáveis, mas Ele realiza, tem que ser realizado. Só que tem que ser intencional. E essa semeadura intencional tem que ser em relação também aos sentimentos que eu tenho nutrido em mim. É preciso que eu tenha essa intenção. Por exemplo, quando lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, por mais que São Paulo está falando, né, daqueles que têm riqueza, ele falou assim, olha, não é nada errado você usufruir, ou seja, daquilo que Deus lhe concede, mas é preciso que haja partilha. Então, um dos primeiros pontos, antes de entrar nos outros princípios aqui, entenda, nós precisamos superar uma mentalidade, uma crença de escassez. Nem estou falando por causa de negócio de coach, não, viu, gente? Mas no sentido da gente romper com esse negócio de não merecimento, sabe? Eu falo isso tanto no nível material quanto no nível espiritual.
Há pessoas que acham e olham para a vida dos santos, por exemplo, e olham para o próprio testemunho e acham que não pode ser santo, não é verdade? Já fez a experiência de olhar, por exemplo, a vida de um grande santo? Você olha para o santo, você olha para você, não é? Esse dia o Gabriel me contou um testemunho do São João Bosco, né? Uma homilia do Padre Policardo, um menino com 8 anos, né? A gente olha para nós, veja com 8 anos, misericórdia divina, cara. Eu batia no Gabriel todo dia, essa época quase. Apanhava, era meu pandeiro na época, né? Imagina, com 8 anos, Jesus aparece para São João Bosco e começa a falar para João Bosco, assim, no sonho, né? Ó, sua vida vai ser assim, vai ser assada, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E ele vai ouvindo. Aí depois ele pega assim, ó, antes de mais nada, quem é o Senhor? Porque a minha mãe ensinou que eu não falo com estranho. E era Jesus, né? Aí ele fala para São João, eu sou filho daquela que a sua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Ele ainda responde bonitinho para ele, é verdade, que se saúda, né, Nossa Senhora, às 6 da manhã, às 12, às 18, com ângelos, né? Então, você olha para a vida de uma criança dessa, você olha para você, você vê São João da Cruz, por exemplo. São João da Cruz acordava cedo, com 5 anos, para contemplar a lua. Eu não faço isso hoje com 32. E provavelmente eu acho que eu não farei. Está tendo eclipse, eu falo, depois eu vejo, né? Vai ter foto, alguém vai tirar foto, tenho certeza que alguém vai tirar uma foto. É uma sensibilidade que nós não tivemos, né? Você pega na nossa educação, não é? Artística, por exemplo. Você vai no museu, você vê o povo explicando, você fica olhando para aquilo lá, você fala, misericórdia divina. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas por quê? A gente não teve uma educação para isso. Agora, quem sabe, quem entende, né? Ela olha para aquilo e fala algo maravilhoso. Eu estou dizendo algo não para desmerecer quem faz isso, mas é para entender que de fato há uma lacuna artística aí na coisa. Mas quando você entende a importância, entende o que é, você tem outra visão e outra postura, mas perceba essa sensibilidade mais perto da gente, Padre Jonas Abib. Uma vez uma freira foi perguntar na sala de aula, quem aqui sabe o que vai ser quando crescer? Ele levantou a mão com 7 anos, eu. Foi o que você vai ser? Eu falei, eu vou ser padre. 7 anos de idade. Com 11 foi, e a gente sabe o resto da história. Então, a tendência nossa é olhar para esses exemplos e sempre olhar de maneira pior para a nossa história. Você fala, nossa, eu com 8 anos estava fazendo outra coisa uma hora dessa. Ah, mas eu com tantos anos estava fazendo outra coisa. Ah, mas eu tive uma história assim assado, eu vivi assim assado. Só que aí a gente entende, por mais que existe a semeadura e ceifa, existe um Deus que é generoso para acolher aqueles que em sua misericórdia se voltam para Ele. É por isso que antes de se encher de tristeza por aquilo que você não semeou, não, você fala, não, a partir de agora eu vou semear brabamente, eu vou fazer tudo que tem que ser feito, eu vou ser uma pessoa que vai velar sobre aquilo que tem que ser feito, sobre aquilo que tem que ser realizado, e aí a gente muda a postura, porque a pregação, ela chama a atenção para um ponto, mas ao mesmo tempo ela nos afirma que é preciso não ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para as condições que eu tenho hoje, porque na pior das hipóteses, tem outra possibilidade, tem outra coisa para fazer? Não tem, gente. Se eu semeei errado agora, eu vou começar a semear, certo, dá tempo ainda, mas semear com generosidade em todos os sentidos. Nós não podemos fazer da pregação uma afirmação da nossa preguiça, porque deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes nós escutamos isso e nós desanimamos porque somos preguiçosos, porque a gente não quer fazer o que tem que ser feito, a gente não quer realizar o que tem que ser realizado, por isso que não vive a semeadura, certo? E uma coisa que também às vezes traz, né? A semeadura, a colheita, ela é proporcional ao plantio. Esse tempo atrás nós tivemos uma experiência, essa aqui é material, depois eu vou contar algumas situações espirituais. Eu não costumo dizer muito isso, mas o Gabriel foi comigo, a gente foi para Goiânia buscar esses gasofiláceos, né? E a gente foi lá acho que dá 9 horas de viagem, né? E cheguei lá, celebrei com o padre, 6h30 da manhã, que foi de madrugada. Aí o padre estava fazendo uma campanha, na época, né? E eu também estava para começar uma aqui, que era do presente para Jesus, lembra? Que eu fiz com vocês? Aí eu vi ali a campanha e passei reto. Eu falei, ai que vergonha, estou fazendo campanha na igreja, né? Eu não vou ajudar o padre aqui. Aí eu fui, eu falei, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu falei, parcela em 10 aqui para mim. Era um pouquinho alto o valor, ele estava vendendo, acho que na época, o metro cúbico, né? De ar-condicionado, parcelei em 10. E assim, parcelei, não esperei que ia haver resposta, nada, fiz porque por uma questão de consciência, por uma questão também, né? Se eu faço como padre, né? Eu não estou em outro lugar, eu tenho que fazer minha parte também. Aí, você acredita que, eu não vou falar o valor, mas semeei ali, aí deu um tempo, né? Estava tendo presente para Jesus, chegou, de última hora uma pessoa deu uma doação lá,
que foi, se pegar o todo que eu partilhei, deu 10 vezes mais, juntando todas as parcelas. E se juntar só a parcela que eu dei, na época dava 100 vezes mais. E podia ser um valor, um número menor, outro número, pode ser qualquer outro número. Mas foi exatamente na perspectiva do número que foi colocado. Para você perceber que Deus faz a todo tempo. Só que ao mesmo tempo, um ponto que nós temos que ter clareza. Deus não se engana, gente. Não adianta você falar assim, eu estou vendo proveito nisso aqui agora. Então, se o padre pegou 10 vezes mais, então eu vou dar tanto em função de receber tanto, porque Deus se torna o meu empregado, não é isso. É por isso que o grande equívoco da teologia da prosperidade é esse. Eles servem Deus aqui para ter riqueza do lado de cá. E não para servir Deus, porque Deus é Senhor, porque Deus é... Entende a diferença? Eu não semeio porque, de fato, eu quero colher algo em Deus. Eu semeio em Deus porque eu quero colher algo distante dEle. E aí você vai justificando os excessos, um monte de situação, que aí é outro ponto. Existe, padre, semeadura financeira? Existe, claro que existe. Se você semear, você vai colher. Só que nós não podemos semear já esperando a colheita no sentido material, porque senão, gente, Deus, Ele conhece nosso coração. Os princípios funcionam, mas se eu faço dessa maneira, eu já estou deturpando o princípio. Por isso eu queria chamar bastante atenção para vocês, nessa linha de semear, mas ao mesmo tempo que nós não corrompamos a semeadura que tem sido feita, porque senão não vai dar certo, gente. Senão, Deus que conhece nosso coração vai ver, não é, que não está acontecendo. Outro princípio aqui, guarda isso. A colheita é na proporção do plantio. Quanto mais você planta, mais você... Isso a nível em todo sentido, gente. Sentimentos. Olha, a gente percebe isso ao longo da vida. Vamos supor. Eu posso dar o exemplo do meu avô. Meu avô sempre foi um homem bruto. Bruto, assim. Não vou saber nem falar direito, né? Mas contar dinheiro, cheirar liso, hein? Tem que ver. Quando meu avô faleceu, né, nossa, a gente ficou triste, claro. Mas não é uma pessoa, tadinho, que a gente sente tanta falta, sabe? E não falo isso com alegria, porque não foi uma pessoa que cultivou isso aí. Entendeu? Não semeou, não tinha semeadura. E nós percebemos isso quando algumas pessoas passam pela nossa vida, não é verdade? Tem pessoa que você sente muita saudade, não é? Que só de se lembrar agora é capaz de você chorar. Da vez um ente querido muito querido que passou, que foi muito bom para você. Mas tem uns que passam e a gente se sente mal por não ter saudade. Já passou por isso? Você fala, nossa, acho que eu devia ter sentimento pela pessoa. Você não controla o sentimento, gente. Você consegue falar assim, agora eu vou gostar dessa pessoa? Você pode até falar, mas gostar? Você pode amar, você pode se prontificar a suportar, você pode estar ali perto, você pode fazer sua parte. Mas você não controla, tem uma coisa que a pessoa tem que semear, tem que cultivar. É por isso, pai e mãe, cultive muito essa memória, não só de ser amiguinho do seu filho, que eu acho isso complicado, mas de ser uma presença, de você cultivar isso. Porque depois que cresce, você não consegue mais. Não consegue. Porque perde esse aspecto. Então é importante a gente investir, entender que você vai estar semeando, uma hora você vai colher. E a gente que, como padre, está sempre, às vezes, nas exéquias, tratando com as pessoas, gente, é nítido quando a pessoa semeou ou não semeou. Você percebe isso na própria despedida da pessoa. Quando é uma família muito de fé, você vê como eles sofrem, como eles assumem o luto. E quando não tem, é terrível. Nossa, um dia eu fui fazer um velório, o povo liga, né? E normalmente eles ligam em 18 paróquias, né? Então, é uma roleta russa. O padre que eles achar, vai. Dá um nervoso, você larga tudo, chega lá, tem uns 3 já rezando já. Aí você volta. Outro dia eu fui fazer uma exéquia, só tinha um morto e uma pessoa. Aí a pessoa que estava não estava prestando atenção. Eu falei, filha, se você não quiser rezar, eu falei para ela, você foi bem, né? Eu estou aqui, você fica à vontade, estou rezando, a pessoa está olhando para o outro lado, né? Dá para você ver. E não era tipo assim, não fui na primeira hora. Você imagina? No último momento, uma pessoa, e a única pessoa que estava não estava prestando atenção no momento. Olha que coisa. Tudo bem que a exéquia, gente, vou explicar uma coisa para vocês. A exéquia não salva mais ninguém não, viu? Depois que morreu, o juiz já foi dado, a exéquia é para a família. É para consolar os familiares. Por isso, quando chegar o seu momento aí, se preocupe em confissão, unção dos enfermos, porque depois ali, para a pessoa, ou é glória ou é perdição, não tem outro caminho, não é? Mas você imagina que coisa, só para dizer aqui, não semeou, gente, não tem como. Não tem como, a pessoa que semeou, vai ter alguém ali, alguma coisa vai ter. Você tem uma noção, o padre Jonas Abib, o pai dele era vicentino, e a mãe dele tinha um pé atrás com ele por causa de uma única atitude. Toda vez que começava a chover, ele saía de casa. E ela achava que, por um tempo, começou a nutrir, não falava, mas ela achava que ele tinha outra família. É porque toda vez que chove ele sai.
E ela guardou isso no coração, com raiva do marido. Aí disse que um dia, quando ele faleceu, veio um monte de gente simples, muito pobre, né? E chorava e falava, nossa, quantas vezes que ameaçava chover, ele, sem eu avisar, ele vinha em casa e arrumava a calha, porque ele sabia que ia chover dentro de casa. Olha a atitude de alguém que semeou. Ninguém viu, mas semeou. Perceba, nós temos que começar a semear em todos os sentidos. Outra coisa, há um tempo específico. Você vai semear, você não vai colher de maneira imediata, não é? A gente quer semear, a gente quer colher tudo, não adianta, tem um processo, gente. Tem um processo da planta, ela vai ser germinada, ela vai crescer, vai ter as folhagens, depois vem os frutos. Depois é um passo após o outro. Mas mesmo que durante muito tempo eu não fiz uma semeadura intencional, eu tenho que começar a fazer em todos os sentidos, não é? E é interessante, quando você vê algumas coisas que você faz para as pessoas, normalmente você vai receber isso de volta. Você vai criando mesmo essa atitude de semeadura. Mas quando eu falo para nós prestarmos atenção no tempo, é que tem muita gente que desanima porque quer ver de maneira imediata. A ansiedade é o que tem matado muito projeto hoje. Porque a gente não espera, a gente não tem paciência, a gente quer começar agora. Até porque, olha, o que tem internet hoje em rede social, proposta de enriquecimento rápido, fácil, inclusive, deixa eu tocar num ponto aqui, o Gabriel sabe o que eu vou dizer aqui na minha família, você não sabe como essas apostas, gente, de internet está acabado com família, com coisa, viu? Se você está nessa, para, em nome de Jesus, essa porcaria aí, não presta isso não. Ninguém vai ganhar dinheiro fácil. Agora, gente, olha, desculpa eu dizer, olha como a gente é pouco inteligente. Você acha que a pessoa vai criar um negócio de aposta para ajudar você? Você ia fazer isso? Você, vamos ser sincero. O que você quer? Você quer pegar dinheiro, não é? Acha que a pessoa vai fazer um negócio para ti, e outra, um negócio tão bem feito, que você até ganha, mas depois você gasta tudo que você ganhou, e mais um pouco, e vira um vício. Corta isso, não é? E às vezes essa pessoa fica botando o dinheiro ali, mas não ajuda um necessitado, não ajuda uma causa digna, e não está semeando nada, está só se afundando. Corta isso. Ah, mas só para brincar é nada, não é? Vira um vício na gente. Então, você está semeando no erro, não é? E a semente tem que morrer, como diz lá em João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra não morre, ele não frutifica, não floresce. A semente que você dá, não é que ela vai morrer no sentido de você vai perder, mas não vai ser mais sua, certo? Ó, entenda uma coisa, guarda isso. Tudo que Deus nos concede de recurso material, ou é semente ou é pão. Ou é para o seu alimento, para o seu sustento, para você, ou é para você semear. Seja na vida dos outros, seja em outras circunstâncias. Mas você tem que ter essa perspectiva de semeadura também intencional. Outra situação, por exemplo, Lucas 6,38, vai dizer que aquele que dá, recebe. Quem procura acha, o que bate, abre-se-vos-á. É preciso ter a nossa atitude, né? E outra realidade, a perseverança. Por que a perseverança? Porque vai ter momento que você vai começar a semear e você não vai ver que os bens estão acontecendo de maneira imediata. Por exemplo, eu vejo na paróquia hoje o que tem acontecido, né? A gente conversava na reunião de células no sábado e te via que Deus tem realizado muitas coisas, né? Muitas obras, muitas conversões. E são coisas que não tem um protagonismo desse daquela pessoa. É Deus mesmo que tem trazido. É Deus mesmo que tem realizado, não é? O Fernando do dia veio, trabalha aqui na catequese, me dá um testemunho de uma pessoa que era ateia. Nem sei se ela está aqui, se eu puder dizer, mas ela não cria em nada, ela perdeu a família, menininha, criancinha de tudo, não é? E que nasceu nesse ambiente, se você nascer nesse ambiente, ele te condiciona, não é? Não é que ela não é de outra religião, não, que estava em nada. Olha como ela se converteu. Ela passou aqui, viu, olhou para a imagem, se sentiu amada. Olha isso. Se sentiu amada, entrou, chorou, está na catequese hoje. Perceba que não há um protagonismo, mas é algo que a gente vai colhendo de Deus. A gente vai rezando. Quantos anos aqui de rosário, quantas missas de madrugada, quanta procura por Deus, quanta coisa silenciosa, não do padre apenas, mas de toda a comunidade, vai, né, fecundando o solo, e uma hora vem a colheita. Só que o fato de colhermos não significa que nós temos que parar de semear, tem que continuar semeando, gente. Tem que continuar semeando, e depois eu vou terminar com uma proposta de semeadura aqui para vocês também. E um ponto aí que está, o ponto central, todas as nossas atitudes são sementes. Todas elas. Toda a minha atitude. Toda atitude que eu tomei desde quando acordei são sementes. Eu a todo tempo estou semeando, ou para o bem ou para o mal. É por isso que eu tenho que ter essa intenção daquilo que eu tenho semeado. Aí eu te pergunto, o que é que você quer colher? O
que você quer colher das pessoas? Entenda uma coisa, vamos olhar para a maneira como nós nos relacionamos. Como estão os seus relacionamentos, seus amigos, você que é casado com seu esposo, você que está solteiro, você que estuda, como você tem se relacionado? Como é que você tem lidado com as pessoas? Aquilo que você semeou de atitude com a pessoa, você vai colher. Hora ou menos hora você vai colher. Não tem como fugir disso. E a semeadura, ela está sendo a todo tempo você está fazendo. Se você semeou superficialidade, você vai colher superficialidade. Se você semeou bondade e virtude, você vai colher bondade e virtude. Não tem como fugir disso. Eu sei que uma mentalidade nos visita muitas vezes, sobretudo na parte material. Vamos supor, a pessoa, você vem, você reza, você procura Deus, você não perde um grupo de oração, você reza o rosário aqui na paróquia. Quando chega na quaresma, você reza com o Frei Gil, você reza na paróquia, você reza com o Recede, você reza com todo mundo, você vai buscando, você faz novena, você faz quaresma, você faz tudo. Aí você vê aquela pessoa do seu lado, ela não reza, não procura Deus, vive bebendo todo dia lá no canto, vive uma vida imoral em muitos aspectos. Aí ela vai, você vê que todo ano, cada dia ela está melhor, cada dia está melhorando as coisas, não é? E você só piorando. E a gente vai tendo vai criando na nossa cabeça uma noção de que, de fato, as coisas não melhoram. Só que deixa eu te dizer, uma hora a colheita chega. Gente, não estou falando para assustar ninguém, não. O que eu já atendi de gente, se você olhar, você fala, não tem motivo nenhum para ter tristeza, para estar ruim, porque tem de tudo. Mas sabe o que é de tudo? Tudo. Tudo, tudo e mais um pouco. Só não tem paz. Só não tem sentido nas coisas, porque está semeando. E a pessoa, quando chega nesse vazio, o demônio é tão astuto, que ela vai querendo preencher esse vazio com outras coisas. E vai preenchendo, e vai cada vez mais, como diz o Salmo, né? Um abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas. A pessoa vai caminhando e vai atrás disso. Se ela não para e não intenciona, não se arrepende, ela está indo para o inferno direto, porque não tem caminho, não tem volta, fica obstinado, fica cego. É por isso que nós temos que tomar cuidado das atitudes que nós temos semeado. Mas, acima de tudo, não queria que você saísse daqui hoje com medo, somente, né, por aquilo que você tem semeado, mas na esperança daquilo que você vai semear. Porque esse princípio, gente, ele não tem como você burlar. Não tem como você dar um jeitinho brasileiro. Portanto, a partir de agora, assuma a intenção de semear. Eu queria retomar mais uma coisa, já encerrando com vocês, essa semeadura, sobretudo no aspecto espiritual. Lembra que nós temos falado das 5 pedrinhas? Lembra? Eucaristia, confissão, leitura diária da Bíblia, Santo Terço e jejum. Eu queria depois propor para vocês uma agenda, coloca ali. Se você não conseguir rezar o rosário de imediato, reza o terço. Se você não conseguir vir na missa todos os dias, vem no domingo, mas vem mais de algum dia. A gente vai falar um sacrifício. Aí, padre, eu entro muito cedo no serviço, eu entro 6 horas, pode vir aqui 5h30, 10 para 6 e está indo embora. Dá tempo, você trabalha aqui perto. Quem vem sabe, eu sou britânico, mas começa essa hora aqui, ó, só atraso quando o evangelho é longo, porque rapidinho você está indo para casa. Eu não faço com pressa, quem sabe, eu não faço a missa com pressa. Mas eu também não fico inventando, acho que tem hora que não é para, né? Os padres querem pregar toda hora, se as pregações de 1 hora não dá. Então, se organiza, missa diária se possível, Santo Terço. Procura a confissão, gente, mas confessa certo, não é? Normalmente a gente confessa somente quando bate o sentimento de culpa. Só que o sentimento de culpa nem sempre ele é saudável, sabia? Muitas sentimento de culpa, eu atendo muitas pessoas que às vezes falam, nossa, ela confessa algo, mas que ela já confessou, mas ela está se sentindo culpada ainda. Mas pecado é matéria e forma. Você não tem, depois que você se arrependeu, há o perdão. Se o sentimento de culpa acontecer, às vezes não é um perdão que você precisa receber de Deus, é você que precisa se perdoar às vezes. É você que precisa entender que você errou. E desculpa o que eu vou dizer, sabe por que muita gente não aceita que errou? Chama soberba, gente. A gente não aceita que a gente errou, porque a gente acha que a gente é muito bom, a gente é muito bonzinho, a gente é muito perfeito. Então, faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão de maneira regular. Gente, não tenha receio, o padre não está preocupado em saber da sua vida, não. Se tiver com vergonha de confessar comigo, tem outros padres aqui, mas faça o hábito, né, de se confessar, não simplesmente por escrúpulo, por uma alta performance, mas por ter essa intimidade com Deus. Porque sabe o que tem acontecido? Muita gente comunga de qualquer jeito, gente, de qualquer maneira. Só que aí é outro princípio, quem comunga de maneira adequada, recebe salvação. Quem comunga de maneira adequada, vai dizer São Paulo, comunga sua própria condenação. E não sou eu que estou dizendo isso, não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus, uma palavra da igreja. Então é preciso a gente entender esses princípios, é por isso que muitas vezes, na vida espiritual, a gente não vai para frente, porque a gente começa a barganhar com o princípio.
Aí quando a palavra começa a me incomodar, eu começo a sair, só que você está se enganando. Ô gente, eu falo isso, que eu já fiz isso muitas vezes. Por exemplo, quem aqui já leu o livro da Glória Polo? Levanta a mão. Leu, né? A Ju não é muito famosa aqui agora. Era um livro de uma que fez uma experiência, depois você procura aí, porque é um pouco longo para dizer. Ela não acreditava em nada, e em síntese assim, uma vez ela caiu um raio em cima dela, ela fez uma experiência de morte, e ela viu o que tinha na eternidade, assim, desde céu, inferno, purgatório. Deus foi tão bom, ela tinha um DIU, né? Ela fazia esse método contraceptivo, queimou todos os úteros, os ovários e tudo mais, e depois disso ainda teve uma criança, teve um filho, foi um milagre que Deus realizou na vida dela. E só que eu estava lendo, tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, né? Eu conversando com o pessoal que já tinha lido, né? Ele falou assim, ó, você viu lá? Que quem lê e não se converter, o julgamento vai ser 100 vezes maior. Eu parei a partir dali. Não, inclusive até hoje eu não li, eu tenho que reler o livro. Mas eu conheci, não li ainda. Eu conheci lá pessoalmente, o seu testemunho todo, né? Mas na época eu era criança, né? Eu estava muito firme na fé, não, eu falei, eu não vou ler isso aqui não, você é louco? Vou me comprometer. Parei na hora. Muita gente faz isso. E assim, a gente acha que na nossa cabeça, Deus não está vendo, gente. Não é? A gente fica tentando enganar Deus. Quantas pessoas falam, não, eu vou pegar aqui, mas que eu vou confessar depois. Ela vai organizando o pecado na rotina dela. Ela fala, não, tem pá toda hora lá mesmo, eu vou e me confesso. Ô gente, posso dizer uma coisa para você? É inválida, tá? Não vale. Não vai ficar com escrúpulo não, mas não vale. Se você confessa, se você peca já pensando em confessar, não é uma... O pessoal tem uma noção bancária da confissão, né? Então eu vou ali, paguei, aí eu volto, é que nem o Lampião. O Lampião, ele matava um monte lá, aí chegava no Padre Inciso, botava espingarda lá no altar, pegava outra e continuava matando, santificava aquela. E ele ouviu o Padre Inciso, o Lampião, tinha medo, tinha um respeito por ele. Mas você entendeu? A gente faz do mesmo jeito, a gente deixa a espingarda dentro do altar, mas pega a outra para continuar do mesmo jeito. Não estou dizendo que você não pode ter queda, que você não pode ter falha, que você não pode ter uma recaída, que não pode acontecer alguma coisa. Lógico, não só pode, como vai acontecer. Mas tem que ser um arrependimento de verdade, gente. Lógico, ninguém vai te discriminar de você vir confessar quantas vezes você necessitar. Mas se não for acompanhado dessa atitude de sincero arrependimento, e entenda uma coisa, arrependimento não é sentimento de culpa. Como eu disse, arrependimento, nem sempre você vai ter vontade de sair do que você está, você não vai ter nem tristeza de sair. Porque, gente, se pecar fosse ruim, ninguém pecava, concorda comigo? Você já viu alguém acordar com a tentação de dar uma martelada no dedo? Nossa, mas que saudade de tomar uma martelada no dedo. Nossa, eu vou lá pegar um martelo, não estou aguentando de vontade. Nossa, mas que vontade de chutar a quina com o dedinho. Alguém tem vontade disso aí? Não tem, né, gente? Agora, outras coisas, porque mexe nos nossos apetites, nossos instintos. E tem gente que acha que depois que Deus entrou na sua vida, vai mudar tudo, você é perfeito, a graça vai te sustentar. Não, gente, isso aí chama céu, tá? E quando você estiver aqui, a carne tem que ser crucificada todos os dias. É todo dia. Você vai ter vontade de fazer tudo o que você fez antes de se converter. Só a grande diferença é que você, se voltando para Deus, você conta com o auxílio dele. Só que vai implicar muitas vezes dizer não para você e se contrariar. Isso em tudo na vida. Vamos ser sinceros. Para você chegar no seu trabalho, para você conquistar o que você conquistou, não teve que ter sacrifício? Sim ou não? Ou as coisas vêm de graça no trabalho, as coisas vão acontecendo? Não, gente, tem que ter esforço. Na vida espiritual, na vida de Deus é do mesmo jeito. Eu preciso fazer minha parte, não tem como. E portanto, eu falei do 2, Santa Missa e confissão. Gente, eu não vou nem perguntar, vergonhosamente, a maioria dos católicos nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram. Aí fala assim, não, é muito grande, aí ela já leu Senhor dos Anéis, leu Harry Potter da vida, o que mais tem aí? Como? Mas isso aí eu não ia falar, filha, mas já que ela falou 50 tons aqui, ó. Essa aí é uma treta de confissão, inclusive. Você que leu, se converta, viu, herege? Leu isso aí, vai ler Cântico dos Cânticos, lá que é melhor. Então você percebeu? É empenho nosso, gente. Mas durma com essa pedrada hoje. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Olha que forte isso. Outro dia uma pessoa me perguntava sobre a vontade de Deus. Padre, como é que eu sei a vontade de Deus? Eu falei, olha, a vontade dele está expressa nas Sagradas Escrituras,
na sua tradição e no magistério. Mas a alma de tudo é as Sagradas Escrituras. Você sabe que o erro do protestante é um erro de metodologia, sobretudo. Quando eles colocam os princípios, né? Sola gratia, sola fides, né? Sola escritura. Porque, na verdade, nós acreditamos também que é parte da Escritura. A tradição é a interpretação da Escritura. O magistério, ele interpreta a interpretação da tradição com base na Escritura. E se você não tiver elementos, como é que você vai saber como tem que proceder? Se você não tiver o hábito de leitura, como é que você vai saber para onde você vai caminhar, gente? Tem que ter leitura, tem que ter tempo ali. É gostoso no dia? Claro que não. Gostoso é comer doce, gostoso é passear, gostoso é viajar. Leitura, muitas vezes, você vai ter que ter tempo, vai ter que reservar tempo para isso. Ora, leitura diária da Bíblia, né? Se você ler 4 capítulos por dia, num ano, você lê a Bíblia inteira num ano. Dá para ler, gente. Um quando você acorda, um no meio do dia, e 2 de noite, que seja. Dá para fazer, não é? Dá ou não dá? É só a gente se organizar e querer, gente. Não só a Sagrada Escritura, o catecismo da igreja, por exemplo, a vida dos santos. Para você ter elementos, tem que fazer. Outra coisa, o Santo Terço. Ó, se você não puder o rosário, reza pelo menos o terço do dia. Cada dia é um terço, o mistério do dia. Vamos supor, reze segundo os gozosos, de terços os dolorosos, de quartos gloriosos, de quintos luminosos, de sexta de novo os dolorosos, de sábados gozosos e de domingos gloriosos. Se você não sabe os mistérios, você não vai aprender para a gente rezar. É fácil, gente. Você vai colocando Deus na sua vida, no seu concreto. Pega um dia da semana e faça jejum. Eu brinquei na missa, né? Que quando o povo coloca lá, os meus paroquianos, sextou. Eu já imagino. Deve ser um dia de jejum e oração. Aí daqui a pouco eu vejo a fotona da carne fumaçando assim, ó. Para não falar outras coisas que aparecem no meio da foto. Ô, gente, eu sou gordo, mas eu faço jejum. Tem que fazer mais, eu sei. Talvez uns 2 anos de jejum, acho que resolve. Mas você precisa fazer também, gente. Tem um hábito, não é? Porque senão, tem alguns, você só vai vencer se você tiver isso. Agora, imagine se na sua rotina tiver missa diária, olha que maravilhoso. Só missa todo dia. Todo dia, confissão regular, conforme as necessidades, ou uma vez por mês, ou conforme você precisar. Santo Terço todos os dias. Leitura bíblica todo dia. E jejum semanal. Isso é louco. Não tem como dar errado, gente. Não é que as suas obras compram a presença de Deus, não é isso. Mas o seu comprometimento com Deus nesses momentos traz o favor do Senhor e é um momento de semeadura. E eu quero pedir do fundo do coração que nós façamos nesse grupo um momento de semeadura, sabe? Se organize essa semana, nós vamos bater bastante nessa teclinha das 5 pedrinhas, vai ter o seminário de vida no Espírito, reza em família, traz sua família para perto, começa a criar esses hábitos, você vai ver como que muda tudo, gente. É só eu dar um ajuste em algumas coisas, depois você vai aprofundando outras, mas começa essa semeadura, começa a cultivar. Então, queria convidar você nesse momento a perto do que a gente disse, né? Que essa palavra, eu tenho certeza que gerou no seu coração fé. Eu sei que muitas vezes, quando falamos de semeadura e colheita, a gente começa a olhar, não é? Para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história, e vamos sentindo uma certa tristeza muitas vezes, não é? Por exemplo, de erros, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, já encerrando o testemunho pessoal. Pode fazer no fundinho já? De maneira pessoal, eu passei um tempo de muito excesso, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem exagerado para as coisas. Mas exagerei muito, época de estudo e assim, até então, eu conseguia dormir muito tarde, acordar muito cedo, tocava o dia. Só que assim, você vai trocando dia pela noite, dia pela noite, dia pela noite, dia pela noite. Você vai arrebentando seu organismo, né? Vai comendo errado. Não comia o dia inteiro, comia de madrugada, depois acordava, ia fazer as coisas, aquela loucura toda. E na minha cabeça tudo certo. Até um dia que eu acordei, não dormia, fui dormir, por exemplo, à meia-noite, 1h30 acordei, e pensamento ruim. Aí, por ser padre também, por entender, eu sabia que não era algo espiritual, mas era algo de cabeça, de ansiedade, né? E não dormia. Tomei remédio para dormir, não dormi. Aí acordei cedo do coração, palpitando, eu falei, eu estou com uma crise de ansiedade, Deus está levando, né? Vai saber. Por via das dúvidas, fui no médico, né? Fui no hospital, eu lembro que não tinha missa cedo, e ali eu vi que eu estava tendo uma crise de ansiedade, entendi, porque não tinha motivo, ele fez os exames e falou, tá bom, os coração não tem nada. Eu percebi que ele tinha me dado uma receita de um calmante, eu nem sabia que era calmante isso aí, né? Aí como ele pôs a gramagem errada lá, o abençoado, quando eu fui comprar não pude pegar o remédio, aí não deu certo, mas depois eu fui reorganizando, aí fui ver os exames, vi que estava faltando vitamina, faltando algumas coisas, faltando botar a vida no eixo.
é um testemunho que eu também preciso mudar. A gente acha que só fazer, vai conquistar algo. Não, gente. Então, que talvez o que Deus está pedindo para você hoje é você ter um pouco mais de calma. Talvez a mudança de muitos problemas seus é você dormir mais apenas. Dormir certo, cuidar mais de você. Talvez você, mãe, está cuidando de tudo e de todo mundo, mas não está se cuidando, não é? Nós vamos entender uma coisa: há uma semeadura no campo espiritual, mas se nós não semearmos também materialmente, gente, vai chegar um momento que nós não vamos ter o cavalo aí para levar mensagem. Vai parar. Vamos pedir para Deus a graça hoje e vamos nos comprometer. Nós temos rezado pelas intenções que sempre se colocam no grupo de oração. Temos rezado, acho que está ali no sacrário, né? As intenções para aquela pessoa por quem você tem rezado, não é? Eu queria que nesse momento, quando nós vamos pedir a presença de Deus sobre as nossas vidas, o Senhor vai estar conosco, nós pudéssemos de fato colocar o Senhor no nosso coração, em nossa vida e nossa história, e viver uma obra nova. Vai rezando no seu coração.